O rádio chiava quando Luiz desapareceu. Um segundo, ele estava ao meu lado. No seguinte, só as pegadas dele na neve. Tudo começou horas antes. Estávamos em Eco 7, uma estação de vigilância isolada no Ártico, monitorando sinais de satélite e comunicações militares. O frio ali não era só físico, era um tipo de silêncio que congelava o pensamento. Então, o rádio quebrou o silêncio com um sinal de socorro, cheio de estática, uma voz distorcida, mas clara o suficiente para arrepiar. Ajuda, por favor, não é seguro. Depois disso, silêncio absoluto. Tentamos responder, mas não houve retorno. O comandante decidiu enviar 2 de nós para investigar. Eu e Luiz fomos os escolhidos. O céu estava cinza e o vento parecia sussurrar coisas que eu preferia não entender. Quando chegamos ao posto de onde o sinal veio, algo estava errado. O local estava intacto, luzes acesas, refeições ainda quentes sobre as mesas, equipamentos funcionando. Mas ninguém, nenhum sinal de luta, nenhum corpo. Apenas o tipo de vazio que faz o ar parecer pesado. Exploramos o posto em silêncio, cada passo ecoando como um lembrete de que estávamos sozinhos. As camas desarrumadas, pertences pessoais espalhados, mas parecia que as pessoas tinham simplesmente evaporado. Encontramos a sala de vigilância, os monitores ainda ligados, transmitindo imagens ao vivo do nada branco lá fora. Mas o que chamou nossa atenção foram as gravações. O vídeo mostrava a equipe dias antes, rindo, trabalhando. Mas, conforme avançávamos, algo estranho acontecia. Um dos soldados parou de comer e ficou imóvel, encarando o vazio. Minutos depois, ele simplesmente desapareceu. Não foi um erro na gravação. Ele estava lá e no instante seguinte não estava mais. O último vídeo era o pior. Mostrava um único soldado restante, sentado em frente à câmera, olhando fixamente para a lente com um olhar vazio. Ele piscou uma vez e sumiu, como se nunca tivesse existido. Olhei para a luz, o rosto dele pálido e imóvel. Foi nesse momento que o rádio na minha mochila começou a chiar sozinho. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas. No meio da estática, uma voz sussurrou: "Não olhe!" O rádio se calou. Decidimos sair dali. Corremos até o Snowcat, mas o motor não ligava. O painel estava morto, como se o frio tivesse congelado até a eletricidade. E então vimos pegadas, uma trilha na neve, levando para o deserto branco. O problema eram nossas pegadas, mesmo que não tivéssemos ido naquela direção. E só havia marcas de ida, nenhuma de volta. Luiz respirou fundo, o vapor sumindo rápido no ar gelado. "Isso não faz sentido", ele sussurrou. Olhei para ele, mas ele já não estava lá. Só as pegadas dele continuando sozinhas, desaparecendo no horizonte. Fiquei paralisado. O pânico me arrastou de volta para o posto. Tranquei a porta atrás de mim, tentando controlar a respiração. O rádio ainda chiava. Peguei o fone, desesperado. "Aqui é o soldado Evans. Preciso de ajuda. Estação ICHU-7. Alguém me escuta?" O silêncio durou alguns segundos antes de uma resposta vir, com a minha própria voz. "Aqui é o soldado Evans. Preciso de ajuda." Soltei o rádio como se estivesse queimando minha mão. Olhei para os monitores. Um deles mostrava a sala onde eu estava, mas não estava vazia. Havia alguém lá, parado exatamente onde eu estava, me observando, mas eu estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. O monitor piscou e no último frame congelado vi o meu próprio reflexo, só que não era eu. O rosto parecia o meu, mas os olhos estavam errados, vazios, escuros, sem alma. O pânico me fez correr. Fugi para o corredor, mas ele parecia mais longo do que antes. O som dos meus passos ecoava, e então percebi que havia outros passos, não eram os meus. Cheguei à sala de comunicação, tranquei a porta e fiquei ofegante. O rádio em cima da mesa estava desligado, mas ainda chiava. O monitor apagado
refletia meu rosto, mas o reflexo sorriu antes de mim. Eu pisquei, e então não estava mais lá. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Quando encontramos o comboio, sabíamos que não havia ninguém vivo, só não esperávamos que eles ainda estivessem lá. Fomos enviados para uma missão de resgate em uma zona de conflito no leste europeu. O GPS nos guiou até um vilarejo abandonado, fora do mapa operacional. O frio cortava a pele e o ar parecia mais denso do que o normal. O comboio estava lá, os veículos alinhados, portas abertas, suprimentos intactos, mas nenhum sinal da equipe. Sem corpos, sem marcas de luta. Apenas o silêncio, pesado, sufocante, como se o próprio lugar soubesse de algo que nós não sabíamos. Decidimos vasculhar o vilarejo em duplas. Eu e Kowalski seguimos por uma viela estreita, enquanto Ramírez e Chen ficaram nos caminhões. Entramos em uma casa meio desabada e logo na parede vimos algo que gelou nosso sangue. Não fique depois do anoitecer, arranhado na madeira, repetido várias vezes, como se alguém estivesse desesperado para deixar o aviso. No chão, marcas de unhas cravadas na madeira, arranhões profundos e mais palavras rasgadas na poeira. Eles vêm quando escurece. O rádio chiou de repente. Alguém, me ajude. A voz era fraca, mas em inglês. Ramírez respondeu no rádio, mas só ouvimos estática em retorno. O detalhe que me fez congelar foi perceber que a voz parecia vir de dentro do próprio vilarejo. O eco parecia mais próximo do que deveria. O ar ficou mais frio. Kowalski me olhou, pálido. Isso veio daqui. Saímos da casa, varrendo o entorno com as lanternas. O céu estava ficando escuro rápido demais. Encontramos Ramírez e Chen perto do último caminhão, os rostos tensos. Ouvimos também, disse Ramírez apontando para uma viela estreita. Vinha dali. Avançamos em formação apertada. O som dos nossos passos era engolido pela neve fina, mas havia outro som, abafado, passos arrastados bem à frente. Entramos em uma casa ao final da viela, seguindo o eco da voz. Estava vazia, exceto por uma coisa. No chão, marcas profundas, como se alguém tivesse sido arrastado à força. Na parede, escrito em sangue seco, eles estão em toda parte. Foi então que o rádio chiou novamente. Mas desta vez, não era um pedido de socorro. Era uma risada, baixa, rachada, como se viesse de dentro da nossa própria cabeça. Ramírez recuou um passo, o rosto drenado de cor. Isso não é normal, ele murmurou. Antes que eu pudesse responder, as luzes da tarde desapareceram de forma abrupta, engolidas por uma escuridão opressora. O rádio ficou mudo. O único som agora era um sussurro suave, vindo de todos os lados. O sussurro cresceu, passos, mas não vimos ninguém. Ramírez apontou a lanterna para o final da viela e lá estava alguém parado, imóvel. A luz tremulava, mas consegui distinguir a silhueta. Era Ramírez. Só que ele estava do meu lado. Olhei para ele, depois para a figura. O que diabos é isso? Sussurrou Kowalski. A figura virou lentamente. O rosto era de Ramírez mais pálido, sem brilho nos olhos. E então ele sorriu. Não era um sorriso humano. Era algo vazio, frio, como um reflexo quebrado do que deveria ser um rosto. Kowalski gritou, correndo na direção da figura antes que pudéssemos detê-lo. Assim que se aproximou, parou bruscamente, o corpo tremendo, e gritou. Mas não era um grito normal. Era um som primitivo, de puro terror, antes de ser puxado para sua escuridão ao redor, desaparecendo, sem deixar vestígios. Corremos até lá. Nada, nenhuma pegada. Apenas o rádio de Kowalski caído no chão, transmitindo um sussurro contínuo. Eles nunca deixam você ir. Chen começou a tremer. Isso não faz sentido. Ele estava bem aqui, sussurrou em choque.
Não tínhamos tempo para pensar. O som dos passos voltou, agora mais perto, cercando-nos. Não sabíamos de onde vinham porque não havia ninguém. Apenas a sensação sufocante de que algo estava lá. Algo que sempre esteve. Tentamos fugir, corríamos, mas o vilarejo parecia mudar ao nosso redor. As ruas não levavam mais aos mesmos lugares. As casas pareciam mais próximas, como se estivessem nos prendendo. Chen tropeçou, caindo de joelhos, e eu o puxei. Levanta! Vamos sair daqui, mas ele não respondeu. Estava olhando para algo atrás de mim, os olhos arregalados, a boca aberta, em um grito silencioso. Quando me virei, ele já não estava mais lá. Não sei quanto tempo corri. Só lembro da sensação de que a escuridão estava viva. Quando finalmente consegui contato pelo rádio, estava sozinho. Agora, toda vez que fecho os olhos, ouço aquela risada. Às vezes, ouço o rádio chiar, mesmo quando está desligado. E o pior, eu sei que eles ainda estão me observando. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante.